Ele tá com mais que eu. Pronto aí, pessoal. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, jogar para frente, prestar atenção aqui. Nós estamos aí na Semana da Consciência Negra. Ontem foi o Dia da Consciência Negra. Pela primeira vez na nossa história, um feriado nacional. Já foi feriado o Dia da Consciência Negra em algumas cidades, em algumas regiões, em alguns estados, mas aqui no nosso país, no território, em todo o território nacional, foi a primeira vez que o dia 20 de novembro foi celebrado, comemorado como Dia da Consciência Negra. Por que escolheram esse dia, você sabe? Zumbi dos Palmares, ele foi assassinado no dia 20 de novembro de 1695 por Menino Jorge Velho. Zumbi dos Palmares foi o líder do maior dos quilombos que existiram na época do Brasil colonial, na época desse tempo. O que era o quilombo, vocês sabem? Era uma habitação construída por escravos foragidos, fugidos, que estavam fugindo da escravidão. Então o Zumbi foi esse grande líder desde uma data recente, desde tempos recentes. O movimento negro no nosso país começou a reivindicar um dia para se celebrar a consciência negra. E escolheram esse dia por conta desse grande herói histórico negro. E para rivalizar também com o dia 13 de maio de 1888, que foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Ali era um branco concedendo a liberdade do negro. Eles não queriam comemorar o branco cedendo a liberdade. Eles queriam um negro que lutou pela liberdade, que seria o Zumbi dos Palmares. Desde então, o movimento negro busca sempre nessa data refletir sobre o preconceito, a violência, a discriminação, o racismo que existe em nossa sociedade. O preconceito, a violência, a discriminação contra os negros que vieram para cá da África de forma compulsória, escravizados para serem explorados. E desde a colonização, desde a escravidão, ainda continuam sendo marginalizados, excluídos, sofrendo preconceito, sendo violentados na nossa sociedade. Tanto que a polícia, a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Por que será? Assim. Os negros cometem mais crimes, será? Ou será que tem um imã no corpo do negro que atrai a bala da polícia? Será que acontece isso? O negro andando na rua com guarda-chuva, é o quê? Alguém está com uma metralhadora? Um fuzil? Uma 12? Ele abre e fecha mais 5 tiros. Então o negro é visto como suspeito, ele é violentado pela polícia, pelo Estado, ele é excluído, marginalizado. A população da periferia é predominantemente negra, a população carcerária das prisões é predominantemente negra. Por quê? Existe uma visão negativa sobre tudo que é produzido pelos negros, tudo que vem dos negros. Inclusive, o que a gente vai falar na aula de hoje, as religiões africanas, de matriz africana. Quais são as principais religiões de matriz africana do nosso país, vocês sabem? Oi? Umbanda, Candomblé, são as duas. E Umbanda, são as 3 principais. Então, essas religiões são as que mais sofrem preconceito. Um preconceito chamado de racismo religioso. Porque se demoniza essas religiões. Existe na nossa Constituição o direito à liberdade religiosa, ou seja, todo mundo tem o direito de escolher a religião que quiser e bem entender. E a nossa legislação prevê como intolerância religiosa e crime de racismo religioso. Se você atentar contra as religiões de matriz africana, que são as que mais sofrem perseguição, mais têm os seus terreiros invadidos, colocam o povo, destroem. Pessoas que estão saindo do culto muitas vezes são violentadas nas ruas, como o caso de uma mãe de santo e a sua neta que foram apedrejadas. Por que acontece isso? Por que a religião dos pretos é do demônio e as outras religiões do branco não? Por que as religiões de matriz africana, do diabo, do capeta, do satanás é do mal e a do branco não? De onde vem? Qual que é essa lógica?
porque eles fazem macumba. Vocês sabem o que é macumba? Tem macumba do bem, tem macumba do Macumba é mal. oferenda. É, Macumba, na verdade, é um instrumento musical, é uma árvore. E é uma oferenda para os deuses. Oferenda geralmente de comida. Essa comida envolve, às vezes, animais mortos. Mas vai lá no Antigo Testamento, para quem é cristão. Mas tem lá sacrifício de animais. Tem inclusive um patriarca na fé, o Abraão, pegando o seu filho para sacrificar o filho. Aí o que Deus faz? Manda o anjo segura a mão de Abraão. No lugar do filho, ele sacrifica o quê? Um cordeiro, um animal. Por que as religiões africanas sacrificaram animal do demônio e na Bíblia não é do demônio? Jesus, quando nasce, os pais dele foram levar Jesus no templo para apresentar. E eles tinham que sacrificar animal, mas só que eles eram pobres. Aí eles não tinham dinheiro para comprar animal grande. O que eles compraram? Sabe qual animal que os pais de Jesus comprou para sacrificar? Para matar? Para Deus? 2 mulinhas. Então Jesus era demônio, os pais de Jesus eram demônio. Como é que funciona? Qual que é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Demonizar as religiões de matriz africana não tem lógica teológica, tem lógica racista, é crime. É crime. É isso que a gente tem que entender. Existe no nosso país o direito à liberdade religiosa. E nós temos o dever de respeitar a religião dos outros. Não demonizar, não fazer preconceito, nem violentar, invadir lá, destruir, dizendo que aquilo é do demônio. Mas acontece. Esses dias, aconteceu num apartamento, um prédio de apartamentos, uma mulher achou que a vizinha dela era da Umbanda, porque a Umbanda estava fazendo ritual de magia negra, porque estava cheio de vela no apartamento da mulher. Na verdade tinha acabado a energia no apartamento dela, não tinha pagado, tinha cortado. E a mulher jogando água para pagar e falando, e gravando ainda, é do demônio, aí você põe aqui é do capeta, do candomblé da Umbanda. Isso é racismo religioso. Racismo religioso é crime. A gente tem que entender isso. Você não quer acreditar? Beleza, você é livre para escolher a religião que você quiser. Mas você não pode desrespeitar, discriminar, ter preconceito no sentido de violentar as pessoas que acreditam nessas religiões. É isso que a gente trabalha com o ensino religioso. Nós vamos falar de um mito da religião Yorubá, da mitologia Yorubá. A etnia Yorubá veio da África, da região da Nigéria, muitos africanos que vieram trazer aquela região. E o mito de criação deles fala de Nanamuruku, que é a orixá, a deusa do barro primordial, e ela ajuda na criação. Olorum, o Deus Supremo, o Batalá, ele vai incumbir Oxalá, o Deus Criador, de fazer os primeiros seres humanos. Aí Oxalá começa a tentar fazer os seres humanos, faz primeiro um bonequinho de ar. Só que esse bonequinho de ar, o boneco inflável, estourou. Aí ele tentou fazer o ser humano de água. Aí esse ser humano foi e evaporou. Ele tentou fazer o ser humano de pedra, mas só tinha cabeça e coração muito duro, ele desanimou. Tentou fazer o ser humano de madeira. Aí veio os cupim e corroeu o ser humano. Tentou fazer o ser humano de fogo. Veio a chuva e apagou o ser humano. Aí veio a Nanã e falou, Oxalá, por que você não tenta fazer do barro? Aí tá bom, hein? Oxalá falou, vamos tentar, né? Eu tentei de tudo, deu errado. Tenta mais uma, ver se dá certo, né? Aí Oxalá foi, pegou o barro, moldou o bonequinho de barro, e o bonequinho estava meio molengão, colocou no forno para dar uma endurecida no barro. Aí ele esqueceu do forno, por isso que ficou negro, né? Por isso que os negros africanos ficaram com a pele escura. Esse é o mito da mitologia africana de como seria sido feito os primeiros seres humanos. Então, esse é o mito de Nanamuruku e do barro primordial. Então, os primeiros seres humanos foram feitos do barro, no caso do forno, para ganhar consistência, e eles também ficaram muito mais escuros, né? E é um mito parecido com o da Bíblia, porque o da Bíblia o ser humano é feito de quê? Barro, né? Aí eles já estão falando que nós estamos feito alguma coisa. Do barro nós fomos feitos, do barro nós vamos voltar. O Nanamuruku falou isso. Eu só vou emprestar meu barro para você fazer o
ser humano, se você depois devolver o barro para mim. Ela vai ser dele. O ser humano, né? O ser humano vai voltar para ela, para Nanã, a deusa do barro. Então, é um mito. E, como todas as religiões têm um mito, né? Na mitologia grega nós temos Gaia, que é a deusa da terra. Todas as religiões têm as suas deusas da terra. Tem santos na Igreja Católica que são responsáveis pela agricultura, pela fertilidade do solo. Tem anjos que são responsáveis por isso, pela abundância da produção. Cada religião tem a sua profissão de fé, as suas crenças. E o nosso dever, enquanto cidadãos, é o quê? Respeitar. A gente tem a liberdade para escolher a religião que a gente quiser. Nós temos o dever de respeitar. A liberdade é um direito. Escolhe a religião que você quiser. Agora, desrespeitar não é direito. Isso aí, se for para com os livros, tem injúria racial, hoje no nosso país, racismo religioso, intolerância religiosa, isso é considerado um crime no nosso país. Isso é previsto pena, inclusive, judicial. Beleza? Então, só para lembrar, consciência negra, por que é dia 20 de novembro? No Bispo Amado, está nesse dia, né? As principais religiões de matriz africana do nosso país. Umbanda também, mas os maiores Umbanda e Candomblé. Candomblé acredita nos orixás, que são deuses, e a Umbanda acredita nas entidades, guias, caboclos, que são espíritos. A Umbanda é uma mistura de catolicismo com espiritismo kardecista e religiões de matriz africana. O Candomblé é mais as tradições africanas, lá da cultura Yorubá da Nigéria, da região onde hoje é a Nigéria. O que é racismo religioso? Preconceito contra a discriminação contra as religiões de matriz africana. Olhar para o pai é Deus do quê? Entenderam aí? Tranquilo? Vamos orar? Hoje é isso aí, galera.